E eu tinha que me portar de uma forma onde eu impusesse um respeito. E na época era através da cara amarrada, da cara... Então, durante muito tempo eu tive fama de ser muito brava. Quem era a menina Ana Paula? Que sonhos você tinha quando criança? Nossa, eu pessoalmente, assim... Você criança, que sonhos que você tinha quando era criança? Você queria trabalhar com o quê? Eu sempre quis trabalhar, eu sempre fui uma criança que falava assim, eu queria muito seguir uma carreira. Eu sempre gostei do mercado corporativo, sempre gostei. Independente dos meus hobbies, eu lia muito, até os 10 anos eu era uma pessoa que lia livros, até a adolescência, acho que até mais, até uns 15, 16 anos. Eu ia às vezes para a praia, eu sentava do lado de fora da casa e ficava lendo. Eu sempre gostei muito de ler. Mas você tinha essa referência dentro de casa? Você se inspirava? Sim, em meus alguém? pais eram, né, muito atuantes, os dois. Eles tinham negócios desde sempre. Eu já sou a segunda geração da Santa Mônica. Então eu sempre eu cresci, na verdade, dentro da Santa Mônica, de brincar na fábrica, de criança. Então a Santa Mônica vai fazer 45 anos agora em 2023. Uau! Então a Santa Mônica existe desde que eu tinha 7 anos. Então, você praticamente nasceu junto. E mesmo antes da Santa Mônica, o meu pai mexia com construção, loja de automóveis. Ele sempre foi empreendedor, ele e a minha mãe juntos. Eles sempre empreenderam. Você tinha já esse grande exemplo dentro de casa. Eu tinha um exemplo, é. E se via, você tinha eles como um exemplo de vida? Você se viu se inspirando neles? Sim, eu me inspirava muito nos dois, na força da minha mãe, na disciplina da minha mãe, na garra do meu pai, na empolgação, né? Meu pai é muito intenso. Então eu sempre me inspirei e eu tentava tirar o melhor dos dois. Acaba vindo o ruim junto. O que também faz parte. O que faz parte da nossa essência. Não é? Que muitas vezes o ruim ele vem para dar uma equilibrada. Sim, no certeza, que é bom também, com né? certeza. Um equilibrando o outro. Agora, em algum momento você teve um sonho de trabalhar com alguma coisa diferente do que existia na sua família? Não, depois de muitos anos já trabalhando na Santa Mônica, eu tive vontade de trabalhar com treinamento de pessoas, numa área mais de prestação de serviço, porque eu sempre tive bastante habilidade com pessoas. E toda vez que eu consultava uma coach ou uma psicóloga, elas falavam, nossa, você tinha que ter sido jornalista. Eu falava, ai não, jornalista não. Mas de repente essa área de prestação de serviço, de consultoria, eu gosto. Tudo que é desafio novo, me move. Tudo que é coisa nova. Então assim, isso precisa desenvolver. É a parte que eu mais gosto. A parte de evoluir com as coisas. Como que era a Ana Paula na escola? Você era... Eu era o capeta. Não pode divulgar isso. Adorei isso. E como que era a Ana Paula, essa agitação toda? Não, eu era muito, assim, meus amigos, a gente divertia muito. E a gente estava sempre aprontando. Eu estudei no Porto Seguro, que até hoje é tida como escola rígida, mas meus filhos estudaram agora no Porto Seguro. O Porto Seguro é uma escola boazinha perto da minha época. Na minha época não podia nada, a menina não podia ficar perto de menino. Era um horror. E a gente burlava tudo e ainda saía com cara de bonzinho, não levava culpa por nada. Então, desde essa época eu já tinha essa habilidade de movimentar pessoas a meu favor. Olha isso! Movimentava a meu favor. E é ótimo isso, porque depois isso veio refletir no mundo empresarial. Você consegue mover com muita maestria. Eu gosto de circular na fábrica, eu amo a fábrica, eu gosto muito das lojas, mas às vezes as pessoas
Tem uma estrutura mais formada nas lojas, né? Pessoas de um nível maior. Então eu gosto muito de contribuir com a fábrica, com os funcionários, com essa relação pessoal. Eu gosto demais. E a gente, inclusive, teve uma visita de arquitetos na fábrica ontem. E uma das coisas que eles perceberam, e que daí dá um conforto, assim, uma coisa tão boa para nós, é que a gente tem muito carinho com os colaboradores. Então, assim, nós temos funcionários de 32, 33 anos trabalhando em maquinário na fábrica. 33, 32 anos de empresa, não de idade. Gente, então, é uma vida lá dentro. E aí, assim, essa relação pessoal sempre foi uma coisa que me move demais. Ana, quando você foi escolher a sua faculdade, é um momento muito difícil às vezes, né, para decidir o que você vai fazer da vida, posto que você já tinha a sua inspiração. Como que foi escolher o que estudar, no que se profissionalizar? Eu escolhi administração de empresas sem duvidar. Você sempre teve essa Sempre ideia? tive essa coisa para gestão. Eu queria começar a trabalhar desde os meus 15 anos e os meus pais não permitiram que eu começasse a trabalhar antes de entrar na faculdade. Ah, não acredito! Porque eles tinham uma clara visão e certa, de que se eu fosse trabalhar sem o curso superior, eu não ia cursar o superior. Já conhecia uma filha que te conhecia muito bem? Então, eu me lembro que saiu o resultado do vestibular do Mackenzie dia 24 de janeiro de 88. Dia 25 eu comecei a trabalhar. E eu tô aprovada, agora eu vou trabalhar. O que você gosta de fazer no seu momento livre? Dançar, né, amiga? É o que eu mais faço. Verdade. Toda vez que eu tenho um momento livre, eu danço. Aí as pessoas falam pra mim, agora você só dança na sua vida. E vocês só jogam beach tênis. É uma boa resposta. É uma boa resposta. Porque ir pro beach tênis todo dia, ok. Mas eu que gosto de dançar, as pessoas olham pra mim e falam assim, agora só dança, né? Mas nem sempre foi assim, né, Ana? Não, eu danço há 5 anos só. Vai fazer 5 anos no meio do ano, nem faz isso ainda. Ana, me conta da sua experiência entrando assumindo a Santa Mônica, o momento que você começou na empresa, assim que você começou na faculdade. Eu sou a filha mais velha, então a empresa começou com os meus pais há 44 anos. Meu pai estava trabalhando na época junto com a minha mãe numa empresa de construção civil deles, eles estavam construindo. E aí surgiu essa oportunidade de uma empresa de tapete e meu pai tem na história dele trabalhar com tapetes, carpetes, móveis, que era um negócio do pai dele, mas ele já tinha saído completamente dessa área. Aí num almoço entre amigos surgiu uma oportunidade dessa empresa e eles assumiram. Aí a partir daí eles vieram juntos construindo, no começo a gente só fornecia para magazines, coisas que nem existem mais, então era só tapete tudo igual, verde, musgo, que é uma cor que a gente nem fala mais hoje, mas na época chamava verde musgo, e bege. Aí a gente vendia para Mapping, Mesbla, Sears. E aí surgiu a oportunidade deles abrirem as lojas, e aí eu já estava maiorzinha, devia ter já uns 12, 13 anos, aí eu acompanhei isso, deles abrirem lojas para vender no mercado residencial. E apesar da empresa ter sido sempre em São Paulo, eles começaram a construir as 2 lojas ao mesmo tempo. No Shopping Cassino Atlântico, no Rio. Uau! E na Rua Augusta, em São Paulo. Na Rua Augusta, em frente à Rotisserie Bolonha. Lá embaixo, perto do centro. Era um ponto super em alta na época. E foi ali que nós começamos. E aí o mercado residencial começou a enxergar a gente. E de lá pra cá, aí eu comecei a trabalhar em 88, voltando na sua pergunta. Aí eu comecei a trabalhar em 88 e eu, por ser a filha mais velha, e tinha um conflito entre meu pai e minha mãe. Não, deixa ela trabalhar em outro lugar primeiro. E meu pai, não, deixa ela trabalhar aqui que eu vou ensinar tudo pra ela. Enfim, eles chegaram num acordo e eu comecei a trabalhar, mas com a condição de que eu passasse por todos os departamentos. Então eu, como filha mais velha, eu tinha experiência em tudo. Isso hoje traz um diferencial para mim gigante. Então, assim, eu passei por RH, por almoxarifado, por patrimônio, por vendas, por compras, por todas as áreas da empresa, trabalhando como estagiária.
Aí eu tinha uns 2 anos de empresa, começou a vir a era dos computadores. E aí eu comecei a implantar em sistemas, aí eu comecei a me interessar por programação. Aí eu programei em Clipper, um sisteminha para controle de estoque para a empresa. Então assim, vem lá de trás toda essa minha... E eu nunca quis parar de aprender. Aí logo depois que eu entrei nessa fase de TI e tal, que eles começaram a me colocar no departamento comercial, eu fui fazer um MBA. Eu fiz um MBA em marketing no INSPER. Meu Deus! Que na época chamava IBMEC. Então eu fiz um MBA em marketing e aí comecei a ver as lojas, a modernizar as lojas. Nessa época meus irmãos ainda trabalhavam com a gente. Minha irmã na área financeira, que ela sempre foi financeira. Até hoje? Até hoje. Ela tem um salão de beleza, mas até hoje ela é focada no administrativo. Ela é muito boa em administrativo. Meu irmão é muito bom em comunicação e marketing, então ele ficava no marketing. E eu ficava mais no comercial e no industrial, que é sempre a minha paixão. E aí, com o tempo, meus pais, eles eram sócios, mas deixaram de ser marido e mulher. E aí precisava de alguém para gerenciar a empresa nesta situação. Eles são sócios até hoje, mas não são casados. Isso tem 22 anos. A empresa nada mais é do que um casamento também, né? Onde você tem que saber administrar, porque é uma vida PJ e uma vida PF. Então você precisa saber administrar. E souberam muito bem, pelo visto. Não, graças a Deus a gente sempre teve um conceito de como lidar com isso de uma forma bem profissional. Então assim, na empresa você nunca vai me ver chamando a minha mãe de mãe. É Dona Leda, é seu Paulo. Então, a hierarquia sempre foi construída de uma forma bastante respeitosa. Então, isso que é muito legal. Aí, em 2004, o meu irmão estava ali na empresa e tal, mas estava se sentindo meio perdido, sem uma função. E ele abriu uma empresa de eventos. E aí eu até fui ajudar ele, fui sócia dele um tempo, continuei na Santa Mônica, mas fui ajudá-lo. O desassossego da Ana Paula. Meu desassossego, eu gosto de coisa nova. Tem um desafio novo aí, me chama que eu vou ajudar. A minha irmã já tinha saído por conta da filha dela, que ela queria uma coisa um pouco mais tranquila, e sobrei eu. Aí eu falei, tá na hora da gente dar um chacoalhão nisso aqui. E aí você entrou e assumiu? E aí eles me deram a oportunidade de assumir a empresa, sempre com eles. Aí em 2014, 15, eles se afastaram. Aí um pouquinho depois minha mãe voltou, porque ela também é mais inquieta que eu. É genético, é genético. Eu até chamei ela para vir falar, mas ela não quis. É genético. Então ela foi, mexeu com construção, construiu 2 casas, aí chegou uma hora ela tava, aí eu falei, não. Aí nós tivemos uma coincidência, porque eu acho que o universo conspira as coisas a serem como elas têm que ser. E aí eu tive 2 afastamentos muito importantes em janeiro de 2016. O meu gerente de fábrica sofreu um acidente de moto e a minha chefe de instalação caiu numa corrida de obstáculo e fraturou o pé. E os 2 iam se afastar por 4, 5 meses, ao mesmo tempo. Gente, são 2 pessoas muito à frente do funcionamento ativo, tanto da fábrica como do departamento de entrega e instalação. E se um não fabrica... E eu estava no departamento comercial. Não tem quem fabrica e não tem quem entrega. Agora, como é que foi isso? Aí eu falei, gente, eu não sei para que lado eu corro. Mãe, você pode voltar que eu preciso de ajuda. Aí ela estava meio... Acho que juntou aquele momento dela onde ela estava sem o que fazer para isso. Aí eu falei, mãe, volta, vem me ajudar que eu preciso de ajuda. Aí ela, mas eu já não sei mais fazer. Eu falei, não, sabe sim, foi você que fez. Novo desafio. Vem. Aí ela veio, ela está comigo até hoje. Meu pai está só no conselho. Meu pai e meus irmãos participam de algumas decisões estratégicas, mas os 2 ainda mesmo, meu pai e minha mãe. Participam ativamente. Participam das decisões estratégicas, mas minha mãe está no dia a dia. Comigo lá na fábrica, cuidando do financeiro, me ajudando nas decisões mais difíceis. Em toda essa pandemia, ela esteve do meu lado, conduzindo da melhor forma possível pela saúde de todo mundo, pela saúde não só física, né, não só contra o Covid, mas toda a desestabilidade emocional que todo mundo passou nesse período. É verdade. Então, e são 140 funcionários. Ana, você que é uma pessoa ativa,
e que você é muito movida por desafios. Sim. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua vida? Para uma mulher que tem filhos, não tem maior desafio no mundo do que tê-los. É verdade. Então, essa é a maior verdade do mundo. Não existe nada, nenhum desafio pessoal, nem corporativo, que supere o ser mãe. Então esse acho que foi um dos meus maiores desafios e Natália com certeza foi o desafio mais bem sucedido. Eu tenho 2 filhos incríveis. Graça. Gente, que sensação de missão cumprida. Missão senti daqui a tua sensação. Exatamente sabia? essa, com os 2. Você sabe que ser mulher no mercado corporativo e ser uma mulher de tanta ação, de tanta atividade, de tanto punho firme, assusta, né? Sim, sei. Você já passou por algum momento que refletiu muito claro para você esse assustar de ser tão firme, de ser tão certa do que você quer? Você já me conhece da minha fase mais sorridente, mas eu sempre, por ser essa ansiedade e ter a necessidade, né? Assim, a gente foi treinada para ser firme, forte, senão ninguém olha para a mulher. E o mercado de carpetes internacional, principalmente, é um mercado masculino, 100% masculino. É verdade. Então, no começo da minha carreira, eu ia para feiras, e eu tinha que me portar de uma forma onde eu impusesse um respeito. E na época era através da cara amarrada, da cara... Então, durante muito tempo eu tive fama de ser muito brava. Então, quem me conhece fala, não, Ana Paula, mesmo os empresários, meus amigos, eles falam, você é muito brava. Eu falo, eu não sou. Eu sou muito séria, muito focada. Não, mas você é muito brava. Gente, eu sou objetiva, prática. Eu adorei conhecer a sua história. Que bom, eu obrigada também. Muito obrigada dividir. pela oportunidade. Obrigada por ter a honra de mostrar e de poder registrar isso para você, porque daqui 20 anos você vai falar assim, gente, a Natália conversando. Daqui olha, 20 anos eu quero te ver pessoalmente ainda. Vamos, eu também quero. Eu também quero te ver pessoalmente falando. Você lembra daquele vídeo? Lembra daquele dia? Mas pra gente conhecer mais da Santa Mônica, hoje a gente usa muito o Instagram. Conta qual que são as mídias da Santa Mônica. A gente usa muito o Instagram, tem o nosso site, que é santamonica.com.br. O Instagram é Santa Mônica Tapetes. Que dá para conhecer, gente, dá para se inspirar tanto. E ultimamente a gente tem feito coisas muito legais com essa nova era de vídeos. É verdade. Tem muito vídeo da produção, muita curiosidade sobre a nossa fábrica. Que, aliás, é de uma criatividade sem fim, né? Eu sou apaixonada pela... não é uma fábrica, é um ateliê de costura. Nós temos muitos artesãos lá e a gente tem muito orgulho disso. De nosso produto ser 100% feito por mãos brasileiras. Parabéns pela história, parabéns pela família. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.